chama socioambiental, o outro que a gente chama ambiental e o outro que é de saúde. 3 eixos desse estudo: socioambiental, socioeconômico, ambiental e de saúde. No primeiro, socioambiental, o que a gente faz? 2 coisas. A primeira é levantar todo e qualquer estudo que já tenha sido feito naquela área. Quais os dados de saúde que existem daquela área? Eu estava até perguntando agora, tem uma unidade básica de saúde? O que esses profissionais têm observado? Agentes comunitários? O que já existe de informação daquela área? Por quê? Porque não tem que fazer de novo. O que já existe é perda de tempo e de recurso. Se o que existe de informação é adequado, se os estudos ambientais que existem, de contaminação da água, de contaminação do peixe, são estudos feitos de forma adequada, com metodologia adequada, a gente usa. Se não foram feitos, ou se nós tivermos dúvidas, a gente não vai usar. Que dados de saúde tem dessa população? Mortalidade, adoecimento, o que existe? Então, a primeira atividade desse eixo socioeconômico geral é isso: informação daquela população. Por quê? Porque Regência não é Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mauá, município de Mauá, na Grande São Paulo, não é Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Cada cidade, cada lugar tem suas características. A gente precisa conhecer as características de cada lugar para poder trabalhar isso. Tá aí. A segunda atividade desse primeiro eixo é isso que a gente está começando a fazer com vocês. É falar com as pessoas. Ouvir as pessoas que vivem ali. Nós chamamos de levantamento das preocupações da comunidade. O que preocupa as pessoas? Como é que essas pessoas perceberam o desastre que aconteceu? Que impacto as pessoas estão percebendo ou tendo medo que aconteça na saúde delas e das suas famílias? Nós chamamos isso de levantamento de preocupações da comunidade, para que a gente possa responder a essas preocupações. Eu posso tomar água? Será que o meu filho, será que eu estou grávida, posso comer peixe? Será que esse peixe pode dar algum problema no meu bebê? Será que meus filhos podem ter algum problema futuro de câncer, de problema neurológico, de déficit de aprendizado? Será que eu posso ter algum problema, meus familiares, por conta dessa contaminação? Como é que você vê que impactou em vocês, na comunidade, o desastre que aconteceu? Alterou a vida? Está mais difícil? Tem mais gente estranha? Tem maior violência? As pessoas estão com mais medo, estão mais inseguras, estão sofrendo mais do ponto de vista da insegurança? Como isso pode ter afetado as pessoas? Então, essa é a segunda atividade. Sou eu? Já estou aí? Não. Agora estou. Então, como eu disse, o objeto desse estudo, aqui eu vou passar mais rápido, né, porque eu já falei vários. O objeto desse estudo é a saúde humana. Ele reúne os 3 eixos: saúde, social e ambiente. Eu acho que não está dando para ambiente. Só foi aquele. Como é que nós fazemos? O estudo levanta e analisa informações e toma decisões para gerenciar os riscos à saúde, na forma de protocolos de investigação e atendimento. Passo próximo para mim. Como eu disse, a experiência nossa desde 2001, Cidade dos Meninos em Duque de Caxias, com contaminação por agrotóxico.
vereadora. Barão de Mauá, município em São Paulo, também um condomínio sobre uma área de resíduos, de depósito de lixo. Mansões Santo Antônio, também um condomínio em cima de uma área contaminada. Passo próximo. Conjunto de prédios. Baixada Santista, uma série de áreas nesses dois municípios de São Vicente e Itanhaém, com resíduos de organoclorados. Campos, áreas com contaminação de petróleo, resíduos de petróleo. Anchieta, mineração da Samar. Porto Nacional de Divinópolis, em Tocantins, também uma área com contaminação de clorato. Então a gente vem trabalhando com isso desde 2001, há muito tempo. Todos esses estudos foram estudos produzidos para o Ministério da Saúde. Para a Secretaria de Vigilância em Saúde, eles constam todos os seus relatórios na página da SBS, né, da Secretaria de Vigilância em Saúde, Vigilância em Saúde Ambiental. Tá? Especificamente Vigilância em Saúde Ambiental. Os três eixos que eu falei, eixo socioeconômico, ambiental e de saúde, passo próximo. E dentro desses eixos, as várias etapas. Essas duas primeiras etapas do eixo socioeconômico, essas duas etapas ambiental e essas duas etapas saúde. Passo próximo, vamos falar rapidamente delas. Comecei a explicar as duas etapas do socioeconômico, levantamos toda a informação que existe no local e o levantamento das preocupações. Passo adiante. O que é essa informação no local? A gente já conversou também. O histórico e condições atuais, informações que existem, aspectos demográficos, dados sobre efeitos de saúde, estudos que existem de contaminação ambiental, quem é aquela área, aquela localidade, aquele município, aquela região que nós estamos trabalhando, quais são as suas características específicas. Passo próximo para mim. Levantamento das preocupações, então, é isso que a gente começou a fazer aqui e isso é um dos nossos objetivos. A gente vai organizar momentos em que a gente possa, ou por entrevistas, ou por reuniões de grupos, ouvir vocês, ouvir as pessoas que vivem e que foram diretamente afetadas. Quais são as preocupações que têm em relação ao desastre? Do que eu tenho medo? O que eu sinto ou não sinto, mas me preocupa que possa estar acontecendo ou acontecer com meus filhos, futuros, enfim. O que me preocupa? Por quê? Porque uma das coisas, vocês sabem, da saúde, é a gente atender a não só aquilo que o profissional de saúde entende como importante, mas também, fundamentalmente, aquilo que a pessoa que está em atendimento e cuidado entende como importante e que a preocupa. É responder a essas questões. E isso é um dos nossos objetivos. Nesse estudo, nós temos um capítulo em que nós colocamos a água que eu beber pode trazer problemas, ou que meu filho bebe para ele no futuro, nós vamos responder isso. Eu tenho risco de morrer de câncer porque estou comendo peixe e o peixe pode estar contaminado, nós vamos responder isso. Esse é o nosso objetivo. Nas questões que se referem à saúde, responder a elas. Tá? E é isso que a gente vai falar com vocês. Então a gente vai ter que organizar com vocês hoje um momento futuro em que a gente possa ou fazer entrevistas, ou fazer grupos de discussão, que a gente possa ouvir, e obviamente, com a autorização de vocês, registrar sem identificar ninguém, é um princípio básico, não há identificação do indivíduo, de ninguém, mas a gente registra a resposta, tá? Para que a gente possa responder a vocês também. Passo próximo. Já passou. É ansioso, né? Não, você vai fazer assim para mim. Só levanta para aqui. Levanta para aqui. Duas outras, aí entra o eixo ambiental. Contaminantes e rotas. O que é isso? Como eu disse, na primeira fase a gente levanta todos os estudos que existem, de contaminação do solo, poeira, a água, o alimento, o peixe, ou qualquer outro tipo de alimento que exista, etc. Só que, frequentemente, esses estudos não estão adequados para o que nós queremos, que é o impacto à saúde. Isso acontece com muita frequência. Então, nós precisamos, ocasionalmente, na verdade, em todos os nossos estudos, nós precisamos fazer
fazer estudos ambientais. Todos esses que a gente mostrou ali, a gente precisou fazer. Colher a poeira na casa das pessoas, colher a água do poço, coletar a água do poço, etc. Para quê? Para a gente saber quem são aquelas substâncias que estão ali. Isso é que a gente chama contaminantes. E sabendo quem são essas substâncias, nós calcularmos se essas substâncias estão em doses acima daquilo que seria aceitável dentro da Organização Mundial de Saúde. Isso é o que nós chamamos de contaminantes. Isso aí é a definição dos contaminantes. Então é basicamente isso. Nós precisamos saber se as pessoas estão expostas a arsênio, a chumbo, a mercúrio, a zinco. Por quê? Porque cada substância química tem um efeito tóxico distinto. E se elas estão, às vezes, expostas a mais de uma substância, esse efeito pode ser aditivo. Por exemplo, mercúrio e chumbo são agressivos ao sistema renal. Ambos são. Se eu tenho uma população exposta a esses dois metais acima dos níveis que a Organização Mundial da Saúde entende como parte do normal, do solo, etc., eu preciso ter um sistema de saúde que preveja uma avaliação periódica da função dos rins dessa população. Entenderam isso? Você tem que montar o seu protocolo de saúde de acordo com a exposição, com os metais, com as substâncias tóxicas que você tem na água, na poeira, no alimento, etc. Se eu tenho arsênio, por exemplo, é uma substância que tem uma agressividade, dependendo da forma dela, né? Porque o metal tem várias formas. Por exemplo, a pele. Então eu preciso, talvez, ter uma referência de dermatologia no meu sistema de saúde para avaliar se a população começa a aparecer com lesões que ela não conhecia antes. Está claro isso? Eu tenho o níquel, por exemplo, que é um metal que é extremamente alergênico, principalmente alergia de cutânea. Ele irrita a pele. Então, se eu estou exposta à poeira de níquel, eu posso ter mais frequentemente coceiras na pele, vermelhidões, etc. E aí eu tenho que ter uma referência no meu protocolo de saúde de um dermatologista, ou que vem uma vez por semana, aí é claro, o município vai resolver como é que vai ser. Mas o que nós vamos fazer é dizer, olha, tem que ter uma referência de um dermatologista. Para o sistema renal, eu tenho que ter essa população uma vez por ano fazendo um exame de clearance, que é um exame de avaliação de filtração renal, que é um exame mais demorado, que você não colhe a urina de 24 horas, não sei se alguém já fez esse exame aqui alguma vez. Acredito que você uma vez fez. Você colhe a urina durante 24 horas, não é esse? Então, é um pouco mais demorado, mas eu preciso que essa população uma vez por ano faça isso. Vai estar lá escrito. Aí o município e o estado vão resolver, né, a lógica de como providenciar isso. Isso é de outra ordem. Mas no protocolo eu preciso estar prevendo isso se eu tenho dois metais agressivos acima dos níveis aceitados pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Na maior parte dos casos que eu tenho, isso eu falo depois. Continua. Então isso é identificar contaminantes. Passa para a roda. Uma vez identificado essas substâncias, esses contaminantes, eu tenho que saber como chega às pessoas. Porque vejam, o Alexandre sempre fala isso. Se eu tenho chumbo enterrado lá no fundo do deserto do Saara, não é nosso problema. Eu não tenho população exposta. Se ele não está contaminando a água, se eu não tenho plantação ali, eu não tenho população exposta. Ele tem que estar chegando de alguma forma à população, ou porque ele está contaminando o peixe, ou porque está contaminando a água, ou porque tem muita poeira, como a gente viu lá em Barra Longa e Mariana, que está enchendo as casas de poeira, e as pessoas continuam respirando aquele metal. De alguma forma, ele tem que chegar às pessoas, é o que nós chamamos de rotas de exposição. De onde ele está contaminando, a água subterrânea, até as pessoas ingerirem. Se eu tenho água subterrânea contaminada, mas eu não uso aquela água, eu não tenho uma rota de exposição. Mas, se eu tenho água subterrânea,
subterrânea contaminada e eu cavo um poço e eu uso aquela água para beber, para irrigar a minha plantação, aí eu tenho um problema, porque aí as pessoas estão ingerindo aquela água contaminada. Entenderam isso? A gente precisa estabelecer essa linha de chegada até as pessoas. Só a presença daquele contaminante numa área isolada, lá no fundo, se está no deserto do Saara, nós não iremos lá, porque não tem população exposta lá. Está claro? Eu preciso estabelecer como chega até as pessoas, até para poder cortar essa chegada, né? Se eu tenho a casa cheia de poeira contaminada, eu tenho que mandar ele para casa. Né? De alguma forma, isso tem que ser, a pessoa pode continuar respirando. Não é verdade? Essa é a lógica. Está claro isso? Então, essa é a etapa que a gente chama ambiental, eixo ambiental. Eu seleciono, eu identifico quem são aquelas substâncias e como elas estão chegando até as pessoas, que é o que a gente chama de rotas. Porque dependendo da rota, você tem um tipo de toxicidade diferente. Aí é um pouco mais complicado, mas não se comportam iguais às substâncias químicas. Tem uma história, vocês me permitam contar, porque eu acho que tem tudo a ver agora com mercúrio. Alexandre, que conta essa história também, eu me aproprio de umas histórias dele, porque me servem melhor eu falo antes dele, então eu posso falar antes. Então, que é com mercúrio na Amazônia, que tem uma contaminação grande por causa do garimpo, né? E aí um chefe de garimpo, estava aquela discussão, que o mercúrio é tóxico, porque mata as pessoas, as crianças nascem com problemas de malformação, e aí o chefe de garimpo pegou o mercúrio metálico, né, que é um líquido, né, brilhante e tal, botou uns 2 dedinhos assim no copo e pá, tomou na frente de um monte de repórter, e aí disse, tá vendo? Tô vivo aqui. Claro que tá vivo. O mercúrio metálico, aquele mercúriozinho, os 2 dedinhos, ele tomando, o máximo que vai lhe dar é uma diarreia. O máximo, porque a absorção dele pelo nosso intestino é mínima, mínima. Ele foi direto, no máximo lhe deu uma diarreia. Mas se ele pegar aquele mercúrio e fazer o que ele faz, que é juntar com o ouro, juntar com a pedra, queimar para poder achar o ouro, aí ele vai inalar. E aí se ele inalar e fizesse aquela quantidade que ele bebeu, se ele inalasse, ele tinha uma intoxicação aguda. Entenderam? Então, dependendo da forma, a substância química tem isso. Ela é diferente como ela atua na gente. E também da dose, mas aí adiante. Vamos continuar. Só um instantinho. Então, eu tenho que estabelecer quem é a fonte, como essa contaminação passa pelo meio ambiente, onde as pessoas se expõem, por exemplo, no poço, como ela se expõe, por exemplo, bebendo a água, e quem é a população que está exposta. Porque são várias populações. Às vezes o impacto que você tem é o impacto mais do sofrimento psíquico, né? da tristeza, da mudança da vida, etc. E às vezes o impacto é direto, né? Você está ingerindo realmente uma substância que pode ter efeitos ou imediatos ou a longo prazo, que é o que a gente tem mais comum nesses casos, a longo prazo. Passa. E finalmente a última etapa. Como isso impacta a saúde e o que a gente vai fazer com isso. Que conclusão nós temos e quais as recomendações, protocolos de saúde que devem ser adotados. Passo para mim. Então, nós estimamos, a partir dessas informações, quando é possível, nós calculamos dose, frequentemente, às vezes não é possível, dependendo, mas nós avaliamos o risco que aquela exposição pode estar causando sobre a saúde das pessoas. Diferentes populações têm diferentes níveis de risco e estabelecemos protocolos de atenção. Passo para mim, eu vou explicar melhor um pouquinho mais adiante. Então, aí vem as conclusões e as recomendações de saúde. Eu vou explicar um pouquinho mais e continua. Já passou. Que categorias eu tenho? Perigo urgente, perigo à saúde pública, não há perigo e por aí. Passo próximo. E como sempre resultado, são ações de saúde. Sempre ações de saúde.
estudos, atenção à saúde, quais são as prioridades, se precisa de um programa de educação para a saúde, apoio às atividades de vigilância, protocolos de atendimento, como é sempre voltado para a saúde. Se a gente fizer alguma sugestão ambiental, vai ser no sentido de cortar essa exposição. Você tem um poço contaminado, por exemplo, obviamente, você não pode continuar tomando aquela água, você vai continuar se expondo. Passo próximo. Então, uma das coisas que são fundamentais para a gente é essa questão. Nós precisamos ouvir as pessoas, por isso nós ficamos muito felizes. Eu gostaria já de agradecer a vocês a disponibilidade de estarem aqui no sábado pela manhã, que é um dia de relax, né, um dia de ficar com a família, enfim, passear e tal, e estarem aqui nos ouvindo. Nós apreciamos e agradecemos muito a presença de todos aqui, nos dando essa oportunidade de nos explicar o que nós estamos propondo fazer aqui. As informações das pessoas para nós são fundamentais. São fundamentais, como eu disse, porque a gente está falando de saúde. E para falar de saúde, você precisa falar com as pessoas. Saúde não é uma coisa que você entra lá, colhe uma fruta, pesca um peixe, tira uma amostra do solo e vai embora. Isso é ambiente puro. A avaliação de risco à saúde, você tem que falar com as pessoas, ouvi-las e responder às suas questões. Mas também a população nos dá informações que às vezes nós não temos nos estudos produzidos, nos estudos oficiais. Informações que nos ajudam a achar o que o Alexandre chama pior cenário. Onde é a área possivelmente mais contaminada que eu tenho população, em que pode haver pessoas expostas. É lá que a gente vai colher o solo, é lá que a gente vai buscar a água, é lá que a gente vai pegar o peixe ou, enfim, qualquer planta que exista. Então, as pessoas nos dão informações que nos ajudam a ir buscar os piores cenários, as piores áreas onde estejam contaminadas. Porque se eu tenho uma contaminação aqui, não adianta nada eu fazer aqui desse lado. Eu tenho que ir no olho do furacão. É sempre o pior cenário que nós vamos olhar. É o princípio da precaução, né? O princípio da precaução. Em saúde, você olha qual é o pior cenário. É esse. Eu vou me preparar para o pior cenário. Se não chegar lá, ótimo. Que bom. Todos felizes, né? Mas eu tenho a obrigação de me preparar. É igual um surto de... Você acha que vai ter um surto de febre amarela, você tem que fazer uma campanha de vacinação hoje. Você não pode esperar chegar o surto para ir lá. Não é verdade? Próximo, por favor. A partir, vejam bem, dessas informações é que a gente vai olhar as implicações para a saúde. As informações do ambiente. Quais são as populações expostas, como estão expostas e a quais contaminantes. Por que eu falo isso? Porque a gente só vai analisar as implicações depois que a gente tiver feito esses dois eixos primeiros. Nós vamos pegar dados de saúde que já existem. Alexandre vai vir, a gente vai levantar as informações de contaminação ambiental e só depois a gente vai trabalhar em cima dos efeitos da saúde. Não é um estudo epidemiológico. A gente não vai chegar aqui dosando sangue, colhendo cabelo ou urina, avaliando a saúde, examinando as pessoas. Nós não faremos isso. Isso não é um estudo epidemiológico. Esse é um estudo de avaliação de risco. E ele precisa de dois eixos antes. Esse socioeconômico geral e esse ambiental, para então montar os protocolos que devem ser seguidos. Aí, de acordo com o que for definido, 10 anos, 15, enfim. Aí a gente, de acordo com o que for definido. Então, nós não entramos fazendo um estudo epidemiológico, isso não é uma pesquisa de uma universidade, embora eu seja de uma universidade, né? Mas não é uma pesquisa de universidade. Isso é um estudo de avaliação de risco encomendado pela Câmara Técnica de Saúde, tendo junto a presença de profissionais do município e do estado, tanto de Minas, em Minas os profissionais do estado nos acompanharam o tempo inteiro, e do município também, do Espírito Santo, da mesma forma, aqui presente, estado e município, para montar protocolos de saúde que o sistema público de saúde dê conta de realizar. E se não dá conta, tem que se estruturar para dar conta.
né? Tem que criar mecanismos de financiamento pela própria fundação, aí eu não sei também, é outro nível, não é? Para financiar esses, o que for necessário. Isso é muito importante. As pessoas têm normalmente a gente acha que você expõe, por exemplo, a uma determinada substância e ela vai dar uma doença. Não é sempre assim. Tá? O processo de adoecimento, primeiro que é um processo, né? Sempre é uma coisa que vai evoluindo. Segundo, a baixa, principalmente como é que o caso em diversas áreas contaminadas, você geralmente tem uma exposição de baixa dose. E o possível impacto à saúde que eventualmente ocorra, ele pode ser muito variado de acordo com suscetibilidades de cada um. Então vejam, o chumbo que eu falei. O chumbo ele tem uma ação sobre o sistema renal, ele também tem uma ação sobre a pressão arterial das pessoas, sobre o sistema hematológico também, sobre a reprodução, a formação do bebê também. Ele não age junto para todo mundo. A forma como ele vai agir em cada um depende de uma série de características de cada pessoa. Se você tem uma suscetibilidade, por exemplo, orgânica maior, se você já tem uma história, por exemplo, de pressão alta familiar, aquela substância pode ajudar a piorar esse quadro de pressão alta. Ou não. Não necessariamente tem que haver a doença. Não é isso que a gente estabelece. Passo próximo. E nós estabelecemos, passo próximo, é o risco adicional à saúde. Nós não vamos procurar doença. Nós não vamos procurar pessoas doentes por causa da exposição química. O que nós estamos procurando são pessoas que foram expostas a substâncias tóxicas com efeito tóxico sobre a saúde e que essa exposição representa um risco adicional à saúde delas, sobre o qual elas não têm nenhuma responsabilidade. Nenhuma. Elas estavam nas suas casas, nas suas vidas e de repente não, né? Era previsível. Veio um hecatombe e elas foram expostas a substâncias químicas tóxicas. E isso representa um risco adicional à saúde delas. Se elas vão ou não adoecer, e a forma de adoecimento é particular de cada um. Se eu tenho exposição a chumbo, eu tenho um risco adicional sobre a minha pressão arterial, porque o chumbo é agressivo na pressão, as artérias. Sobre o meu sistema renal, eu tenho um risco adicional sobre a formação do meu bebê, por exemplo, pela substância tóxica que eu tenho, exposta. Está claro isso? É como cigarro. O cigarro, só que o cigarro é voluntário, né? As pessoas fumam, não é o caso aqui. Mas o cigarro, ele tem uma ação tóxica sobre o meu sistema pulmonar, na verdade, o óleo, e por aí vai. O pulmão é o mais conhecido. Nem todo mundo que fuma morre de câncer, na verdade. Nem todo mundo que fuma tem a asma, o efizema, DPLC, como é chamado. Mas ele está em risco de ter, pela exposição pelo fumo. Só que o fumo, repito, ele é voluntário. Aqui não. Se você for exposto a uma substância tóxica que tem um risco adicional sobre o seu sistema arterial, sobre o seu sistema renal, sobre o seu sistema hematopoético, a formação do sangue, você precisa de um acompanhamento diferenciado. Você não precisa ficar doente. Você não tem que ficar doente. Você foi exposto de forma indevida, irresponsável, irregular a uma substância, um grupo de substâncias tóxicas, ou a uma, não sei. Está claro isso? Lembra aquela questão do coração? Aquela coisa do fator de risco para infarto? Que a gente fala, ó, não pode fumar, não pode ter uma dieta muito cheia de gordura. Tudo isso pode levar você a ter um infarto. É a mesma lógica. A dieta cheia de gordura, a gordura, a obesidade, né, o excesso de peso, o fumo, a falta de atividade física, o sedentarismo, são fatores de risco para que tenha um infarto. Ah, mas então você vai ter um infarto? Não, não necessariamente. Você
considerar que o cigarro, a dieta cheia de gordura, etc., foram de risco para quê? Não é a doença que a gente procura. Não é estabelecer nexo de causalidade. Entenderam? Isso, o chumbo causou aumento de pressão arterial. Porque não é isso que vai se achar. Mas o chumbo pode estar ajudando a alterar aqueles níveis de pressão arterial. Por quê? Por todos os estudos toxicológicos que existem, está mais do que provado que o chumbo é agressor ao sistema arterial. Não sou eu falando. Todo e qualquer dos grandes manuais e publicações de toxicologia mostram isso. Mas aí, por favor, só preste atenção nisso. Porque quando eu falo isso, às vezes as pessoas dizem, pô, mas então eu posso ter qualquer coisa. Não. Há que ter uma plausibilidade biológica. O que é isso? Dor de ouvido. Desculpem, mas não existe nenhum estudo que mostre, seja humanos, seja animaizinhos de laboratório, qualquer estudo, que chumbo dá dor de ouvido. Otite. Ou infecção bacteriana, seja uma vaginite ou uma dor de garganta. Não tem nenhum lugar dizendo isso. Isso não está escrito. Isso não está estudado. Isso não tem. Isso não tem plausibilidade biológica. Então não é que, bom, eu fui exposto então a chumbo, mercúrio, arsênio, níquel, então eu estou contaminado, que também não é verdade, e portanto, tudo e qualquer coisa que eu tiver, meu cabelo está caindo, pronto, é por causa do níquel. Não é por causa do níquel. Há que haver é isso que eu disse, uma plausibilidade, uma razão provada dentro dos estudos toxicológicos que já existem há muitos anos, que vêm sendo estudados os efeitos da exposição a metais sobre a saúde humana. Então, algumas coisas a gente diz, bom, isso aqui sem dúvida. Se eu tenho exposição a chumbo, o chumbo tem um efeito sobre a minha pressão arterial, eu tenho uma população que tem que ter um cuidado ali. O sistema renal é a mesma coisa. Mas muita dor de ouvido, muita infecção de garganta, muita infecção bacteriana, vulvovaginites, etc. É de outra ordem. Não é por causa do metal. Está claro isso? Tem que haver uma racionalidade, uma plausibilidade biológica, uma base teórica para justificar. A gente não procura doença, repito. A gente procura um risco adicional que aquelas pessoas estão sendo expostas à sua saúde. Está claro isso? Mas há que ter uma plausibilidade para esse risco adicional sobre X sistemas. Fora as questões, como a gente já conversou, do sofrimento psíquico, enfim, grande conjunto aí do impacto que isso representa na vida das pessoas de uma forma geral. Que não é um adoecimento físico, mas é um sofrimento mental, que é de outra ordem, e extremamente relevante, que a gente tem trabalhado também com isso. Que é dentro dessa lógica que a gente não só não trabalha com a doença, mas trabalha com a qualidade de vida. Não só o impacto, possível impacto físico, não estamos procurando pessoas doentes, não estamos indo atrás da doença, estamos indo atrás do risco adicional à saúde dessas pessoas. E espero firmemente que ninguém adoeça por conta dessa exposição. Que o nosso organismo consiga lidar com essa exposição que houve, que possa estar havendo, enfim, e lidar, porque nós somos fortes e conseguimos geralmente lidar. Mas existe um risco que foi estabelecido. Mas é mais que isso. A gente vai atrás da qualidade de vida. Nós trabalhamos com isso naquele município de Mauá que eu disse que os prédios estavam em cima de um lixão, explodiu, matou inclusive uma pessoa, um trabalhador do município, do condomínio, o outro ficou gravemente ferido, etc. Ali, o impacto foi sobre a qualidade de vida. Não foi sobre a saúde física. Acabou tendo, Porque se você sofre, altera a sua pressão, altera os seus níveis de açúcar no sangue, vira uma festa, A gente sabe disso que a nossa... Cai o cabelo, a nossa mente, ela fica, sem dúvida, altera todo o nosso funcionamento do nosso organismo. Isso não é discutível. Então, outra coisa é isso, a gente não está indo atrás da doença, de jeito nenhum. A
A gente está olhando também de que forma isso impacta a qualidade de vida, o impacto da qualidade de vida das pessoas. Eu já terminei. Já vou abrir para... Posso só? Já vou abrir. E é isso. É o último risco. A gente entendendo saúde como não só ausência de doença, acesso a serviço sanitário, etc., mas a resultado da possibilidade da Constituição do cidadão brasileiro é um ambiente saudável. Terminei. Pronto. Eu vou simplesmente abrir. Tem duas perguntas. Eu sou o Messias Perimão e acho que a gente tem importância essa avaliação, né? Mas eu sugiro também, como você citou várias vezes aí, que você não procurando doença, mas que se procure a doença. Porque logo quando acontecido, houve uma reportagem do Esporte Espetacular, se não me engano, e eles chegaram no momento que eu estava na praia surfando naquela água amarela. Até então não tinha laudo nem que sim, nem não que estava com algum tipo de contaminação. Então, acho que o exame toxicológico de algumas pessoas da comunidade vai ser de base, e eu me coloco como voluntário para estar fazendo esse exame toxicológico, porque não adianta depois que tiver até essas análises, essas avaliações chegarem ao final, se toda a população que está tomando banho no mar, tomando banho no rio, consumindo peixe, que hoje os laudos não chegam a nossas mãos aí, eu acho que seria de extrema importância para a nossa comunidade, para a sobrevivência das pessoas das futuras gerações. Eu acho que isso aí tem que ser incluído, sim, algumas pessoas para ter de base, para que não aconteça várias explosões e mortes, que essas mortes não cheguem aqui na nossa comunidade no futuro, pela essa incerteza, porque essa incerteza é a que está... o turista não está chegando aqui, a nossa comunidade, várias pessoas já morreram por depressão, nós tínhamos um índice de morte aqui de pessoas idosas, 2, 3 pessoas ano, já estamos com 11 anos, se é influência ou não desse acidente, só a Papai do Céu vai dizer. Então acho que se a gente puder sugerir isso aí, porque não sei se vocês vão entender a nossa situação. Há vários anos atrás veio uma comissão aqui de juristas, de políticos, ministra, nós colocamos essa situação, a Secretaria de Saúde, nem do Estado, nem do município, nunca foram presentes aqui dentro, nós sempre cobramos essa presença do Estado e do município direcionada à saúde. Então nós estamos aí há 3 anos a mercê, então eu acho que é válido essa avaliação, mas está um pouco atrasada. Então, o mal que tinha que ser feito, nós já estamos todos contaminados. Então, a gente tem que ter essa avaliação toxicológica do ser humano também. Deixa eu só... Eu posso responder ele? Desculpa. Vou perguntar mais ou menos. Talvez seja... Talvez, tá. Bom, 3 perguntas, contribuições. Uma, como vai ser avaliada essa questão psicológica das pessoas, como vocês colocou, ao invés de uma morte, principalmente de idosos, por ano, nós tivemos 11 só esse ano. Tá? Então a gente sabe o quanto isso, essa estruturação psicológica, as doenças psicossomáticas vêm, era câncer, morreram de não sei o quê, mas por que não morreram antes, só agora? Então as pessoas estavam abaladas, as pessoas que morreram, conhecidamente abaladas, destruturadas psicossocialmente. Então, quer dizer, e aí nada foi feito de avaliação nesse sentido. Então, como que vai ser trabalhado esses doenças para avaliar essas doenças psicossomáticas, como isso vem, porque eu acho que mais do que a contaminação, essa destruturação psicológica. Até hoje, são 3 anos, nunca veio um psicólogo na nossa comunidade, pediatra, dermatologista, nada. E não estou falando que é culpa da prefeitura, é da própria empresa. Quando cai um avião, a primeira coisa que eles mandam é um psicólogo e tal, até hoje não veio. A outra questão é o seguinte, o tempo, quanto tempo isso, porque assim, era para ter isso daí, era para ter sido há 3 anos atrás.
Infelizmente, até hoje, o Ministério da Saúde, a Anvisa, Secretaria Estadual de Saúde, ninguém se envolveu, né? Estão dando a mínima pelo jeito, né? Porque agora que estão entrando em Câmara Técnica, né? Mas logo no início do primeiro ano foi apresentado que os peixes estavam com um alto índice de contaminação. A Anvisa foi consultada, não deu laudo se poderia ser consumido ou não, se a água poderia mostrou que a água também está contaminada, a Anvisa não deu laudo nenhum, entendeu? Então, o processo já está acontecendo de contaminação. Então, como o Messias colocou, então isso já era para ter acontecido há 3 anos atrás. Então, quanto tempo? A outra coisa é assim, disposição aqui na região, as áreas mais expostas, no sentido de solo, em relação com o solo, com alimentos e água, entre rios e areal. Porém, na questão de alimento, mais a comunidade toda que está consumindo peixe, e na questão de contato com água, surfistas e pescadores que estão direto dentro do mar, né? Então, se está contaminando, já está acontecendo. Aí, por último, né, dentro dessa questão do tempo aí, então é preciso sim avançar como que isso vai se dar. Teve uma universidade aí, coletou material biológico das pessoas, mas ainda não deu retorno nenhum também, não foi feito nada, né? Então, assim, né, as populações estão assim, totalmente vulneráveis, muito aquém do que né, a situação precisa de ação pública, né? Principalmente na área de saúde, as ações públicas na área de saúde, tanto empresas, né, quanto governo, até hoje praticamente nada. Vamos então mudar. Eu vou falar, depois eu vou passar para a Daniela, essa história, né? Desde os desastres até agora. Então, assim, a questão da doença, né? Veja, nós vamos avaliar todos os dados de saúde que existem, de atendimento, de óbitos, etc. Nós vamos buscar o processo de adoecimento, a doença também. Mas me desculpem, a doença é só a ponta do iceberg. Não necessariamente, vamos supor que a população esteja exposta ao mercúrio há 3 anos. Não necessariamente eu tenho que estar doente hoje. Eu posso vir a ficar grávida daqui a 2 anos e o meu bebê pode ter algum problema. Eu posso vir a ter um problema de saúde daqui a 3 anos. A doença, o câncer, por exemplo, o arsênio está associado com câncer, como a Alexandre lembrou, é uma doença de longo prazo. Ela não vai acontecer com 3 anos. Então, assim, veja, quando eu falo que nós não buscamos a doença, claro que nós vamos levantar o dado da doença, que já existe, os atendimentos que existem, os dados de óbitos, até já estivemos com Luciana, já nos trouxe, na verdade, alguns dados, já perguntei sobre a unidade de saúde, enfim, gostaria depois de conversar com mais tranquilidade, etc. Claro, nós vamos, mas a doença, nesses casos de exposição de longo prazo, 3 anos, pelo menos, baixinha a dose, porque se a dose fosse alta, já estava todo mundo morto aqui. É baixa a dose, a doença é só a ponta do iceberg. Se a gente for atrás da doença, a gente vai falhar. A gente também tem que ir atrás da doença. Mas a gente precisa também lidar com a possibilidade futura de adoecimento. Doença é um indicador. De risco adicional das pessoas poderem, elas sofreram uma agressão. A segunda, não sei se o senhor me entendeu, essa é a questão. A segunda questão é o exame de sangue. Estou tentando achar o exame de sangue, o cabelo, a urina, dosar lá, todo mundo é bom, né? A gente vai lá, dosa e vê o chumbo no sangue. Ele tem um tempo. Se o senhor tomou aquela água, estava contaminada durante 6 meses com chumbo, e o senhor parou de tomar aquela água 3 meses, eu não acho nada.
no seu sangue? Nada, nem na urina. Mas o senhor ficou exposto 6 meses. O senhor comia um peixe, comeu o peixe um ano, aí alguém disse que o peixe estava contaminado, o senhor não comeu mais o peixe. Eu doso mercúrio na urina, não acho nada hoje. Mas o senhor foi exposto um ano, aquele mercúrio pode ter tido efeito, arsênio. Arsênio. Ah, então não tem no sangue, não tem na urina, não tem no cabelo, o senhor não tem nada. Seu bebê nasce daqui a 9 meses, como assim? A contaminação foi há 3 anos atrás, eu dosei no seu sangue, não tem nada, eu dosei o sangue do seu bebê, não tem mercúrio, não tem chumbo, e aí? Só não tem nada. Seu bebê não tem nada, isso não é por causa da contaminação. O exame laboratorial é extremamente importante e, de uma forma geral, a gente tem recomendado no nosso protocolo de saúde que seja feita uma avaliação de base na população, mas não para determinar a necessidade de atendimento à saúde. Para estabelecer níveis. O senhor tem tanto de chumbo, o senhor tem mercúrio, o senhor não tem nada, graças a Deus. Perfeito. Para estabelecer níveis, não para determinar o atendimento à saúde. O atendimento à saúde nós determinamos na hora que nós estabelecemos que tem rotas. As pessoas foram expostas. Sim, no passado, continuam expostas ou podem ser expostas no presente. Como elas foram expostas? Porque durante um ano elas comeram peixe contaminado. Durante 6 meses elas tomaram água do poço contaminada. E elas foram expostas a uma substância tóxica que é agressiva à saúde, o mercúrio, e que pode ter efeito sobre o sistema reprodutor. Aí tem que ter um acompanhamento da saúde. Mesmo que hoje eu dose o seu mercúrio, eu não acho. Entendeu a lógica? Então, claro, nós vamos sugerir no nosso protocolo que seja feito. A gente tem feito isso de base. Um estudo de base de toda a população que desejar, né? Todos que desejarem, será feito, obviamente, pelo município e Estado. O que significa que o município e o Estado tem que se estruturar para fazer. Porque não adianta a universidade, a qual, por exemplo, eu também pertenço, não a USP, mas a FRJ, e nós fazemos muito isso. A gente vai lá, faz um estudo, publicamos para burro, em cima dos dados, e isso não impacta em nada. E as pessoas? E aí? Faz o que com aquele resultado? Você tem que trabalhar com o município e com o Estado para estruturar a atenção básica para ela funcionar. Tem que montar o resultado para vocês. A equipe de saúde tem que estar ciente, tem que acompanhar essas pessoas. Tem que ter referência. O senhor entendeu a questão minha do exame? Não é que a gente seja contra. Ela é uma recomendação. Como é uma recomendação, respondendo agora a sua pergunta das questões de saúde mental, o estudo do impacto sobre o sofrimento, que eu gosto mais do termo sofrimento do que da doença. Né? A doença é uma coisa sempre muito rara, porque às vezes a gente só está sofrendo, né? Não necessariamente está doendo, está sofrendo. O estudo do impacto mental, do sofrimento mental, ele é muito específico. Ele exige uma metodologia específica. Ele é uma recomendação de ação. Por quê? Porque ele precisa de um protocolo de intervenção. É errado você chegar numa pessoa, investigar a vida emocional dela, ela se mobiliza, ela se expõe, e aí você registra e vai embora. Daqui a um ano, quem sabe talvez vai ter um serviço. Eu não estou dizendo que não devesse, talvez já ter alguma coisa aqui. Essa não é a minha discussão. O que eu estou dizendo é que nós, como não vamos fazer a avaliação de saúde, escolher um exame, examiná-la, nós também, essa equipe, esse estudo não pressupõe que ele faça o estudo de sofrimento. Ele vai levantar exatamente isso, a partir das conversas, das entrevistas com os moradores, com as representações que aqui existem, dos grupos focais, como as pessoas estão percebendo, que impacto teve do ponto de vista da organização da sociedade. Isso nós vamos levantar, registrar e dizer, olha, houve um impacto sobre a qualidade de vida dessa população, há um sofrimento dentro dessa comunidade entre as pessoas e é preciso que seja construído talvez uma investigação mais cuidadosa ou talvez um núcleo de assistência às questões de saúde mental, de acompanhamento das crianças, da comunidade de uma forma geral. O senhor entendeu a lógica? Essa é a lógica. Só um outro fator
com um estudo aí, por exemplo, a pessoa não pôde comer mais peixe, teve que mudar totalmente sua alimentação. Então, qual a fonte proteica? Consumir mais carne, entendeu? Populações, pessoas que não tinham condições financeiras, da criança, comprar chips, essas coisas, hoje estão tendo, então, consumindo. Então mudou. Mais recursos para comprar bebida, às vezes mais recursos para comprar, consumir bala, consumir não sei o que. Impacto sobre a qualidade de vida. Então mudou também totalmente hábitos alimentares, dessas populações. É por isso que a gente vai precisar organizar a Luciana também. Eu fiquei pensando na Luciana desde esse momento para a gente poder sentar com as representações, aqueles que quiserem conversar conosco naturalmente, ou individualmente, ou também pode ser individualmente em grupos locais, para a gente ouvir isso. Esse relato que o senhor está me dizendo, que a gente precisa ter isso registrado, documentado, para que a gente conste do nosso relatório e para que a gente proponha isso como impacto na qualidade de vida. Isso tem que ser, de alguma forma, resolvido, haver algum tipo de intervenção. Tá? Eu vou passar agora para a doutora Daniela, porque tiver algumas questões também, eu acho que é mais ou menos. Muito obrigada pela atenção. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Daniela Rossi, eu sou do Ministério da Saúde. Eu queria fazer alguns comentários, alguns esclarecimentos, eu acho importante da gente entender. Primeiro, eu quero manifestar que a gente concorda plenamente com o que vocês estão colocando. E a gente sempre manifestou isso, no atraso nas ações, no atraso nos processos, mas a gente tem competências e limitações importantes. Como a professora Carmen colocou para a gente, para começar esse processo todo, a gente tem o princípio do provedor pagador. Então, não foi um problema causado por A, por B e por C, que não a empresa Samar. Isso é um processo que a gente tem que começar por base com ele. Nós começamos esse processo de organização da resposta de uma maneira geral equivocado e manifestado da nossa parte que estava equivocado. Então, criar uma Câmara Técnica com uma série de assuntos, incluindo saúde. A gente já tinha manifestado desde o início, no momento do acidente, que saúde seria uma demanda enorme. Mas isso não foi acatado, entendendo que não tinha problema de saúde nenhum, o maior problema era ambiental, e hoje estamos aqui justamente com essa sua fala, que a gente concordamos totalmente, e com a clareza desde o início do que precisava ser feito. Então, desde o início que a gente manifesta que o que a gente precisava é esse estudo, que a gente considera como um estudo básico, um estudo de avaliação de risco na saúde humana. Como vocês viram, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer para a gente respostas às preocupações. Eu realmente precisava deixar de ter comido peixe? Hoje a gente deixa porque a grande maioria diz que há problema no consumo do peixe. Como a gente não tem uma resposta do contrário disso, então é melhor com precaução deixar de consumir, que é claro, a gente quer preservar a saúde nossa, dos nossos filhos, mas a gente não tem essa resposta, essa é a realidade. Nem que faz mal, nem que não faz mal. A gente não tem essa resposta hoje. Então a pergunta que se tem é, quais são as preocupações? Então, a gente não pode generalizar porque o problema desde o seu início lá, desde o seu nascimento, até chegar aqui, a gente tem uma diferença muito grande de comunidade a comunidade. Então, por exemplo, quando nós chegamos em Mariana, a conclusão foi, a grande preocupação deles era vegetal e leite. Então, peixe não era um problema daquela comunidade. Aqui não vai ser o mesmo problema. Aqui, a grande preocupação é o pescado. Então, cada comunidade a gente precisa entender, porque senão a gente não chega nas rotas de exposição, nas possíveis rotas que a gente entende. Essa era uma das perguntas que nós iríamos colocar. Se houve, por exemplo, uma preocupação com o solo, se teve o extravasamento dessa lama, ou se o solo aqui não foi um problema e a lama ficou só na calha do rio. Então, tem uma série de questões que a gente precisa levantar. E só com essa etapa que a gente começa hoje aqui, que é o levantamento das preocupações da comunidade com a sua saúde, é que a gente consegue trazer luz para o problema. Então, por exemplo, a gente tem a clareza dessa necessidade, desse estudo de avaliação de risco, que vai trazer para a gente quais são os contaminantes, porque a gente falar hoje em fazer um estudo toxicológico, que é isso que você está colocando, de dosagem
o que existe no ambiente onde ele está, porque se ele estiver no solo, eu posso ter um contato, eu posso inalar, eu posso ingerir, criança ingere solo. Se ele estiver no peixe, o que eu tenho desse pescado? Como que esse contaminante vai ficar disponível no meu organismo? Com essas informações é que nós vamos desenhar o estudo toxicológico para dizer a melhor matriz para ser analisada não é a urina, como a professora Carmen colocou, porque a urina, a disponibilidade é baixa, então eu não vou encontrar. Isso vai dar um falso negativo. Então a gente tem que saber exatamente o que procurar e onde procurar, para que a gente consiga realmente trazer luz. Porque o nosso objetivo aqui, que foi uma das coisas que eu acho que a gente levou mais tempo na Câmara Técnica discutindo com a Fundação Renova, porque ela que tem que financiar esses estudos, porque não são estudos baratos, era justamente, mas vocês vão estabelecer nexo causal? Não. Eu não estou aqui para provar juridicamente se ela tem culpa ou não pelo que aconteceu. Não deveria ter acontecido, ponto. E eles causaram um risco adicional à saúde de vocês, ponto. Juridicamente, eles vão discutir lá na justiça a questão de nexo de causalidade. Mas se eu encontrar hoje aqui, por exemplo, nessa comunidade arsênio, eu não vou ficar provando se esse arsênio veio de lá ou se arsênio... Eu vou dizer que existe arsênio, que o arsênio causa esses problemas de saúde e que o setor saúde precisa ter atenção para esses problemas de saúde para que a população não venha adoecer, para que a gente haja preventivamente. Esse é o nosso objetivo maior. Mas então, como eu estava dizendo, a gente tem estudo de avaliação de risco e já a princípio, gente, isso a gente discute com a Fundação Renova há 2 anos, tá? A gente sabe quais os estudos que vão derivar do estudo de avaliação de risco, que são eles. Estudo toxicológico, que é justamente isso que você perguntou, é a próxima fase, que a gente provavelmente já deve poder iniciar no próximo ano, com o final dessa primeira fase. O que é essa primeira fase? Municípios de Mariana, Barra Longa e Linhares. Você perguntou também o prazo para esse estudo aqui. O estudo como um todo, ele tem um prazo máximo de 10 meses. 8 meses contratuais e 60 dias a mais por conta da inserção do município de Linhares. Então, esse é o nosso primeiro momento aqui. A gente deve voltar a ter um contato com vocês no final de janeiro. Então, é importante a gente ter esse momento, primeiro, para conhecer a comunidade, como vocês se organizam, que comunidade é essa, quantas áreas são, porque isso é importante depois para a gente se organizar. Por exemplo, Carmen estava perguntando para a Luciana justamente, é uma unidade de saúde só que tem aqui, atende todas as comunidades? Porque isso vai ser importante para entender como a comunidade quer ser ouvida sobre suas preocupações. Existe associação de moradores, existe associação de pescadores, vamos separar esses grupos, vamos fazer grupos juntos. Então hoje a gente está aqui para conhecer vocês, para ouvir vocês como vocês querem ser ouvidos. Levantadas essas preocupações, aí sim a gente vai dizer, nós vamos analisar o solo, a água, o peixe, a poeira. Se poeira aqui não for um problema, como por exemplo era em Barra Longa, o forte de Barra Longa é a poeira. Em Mariana tinha uma preocupação com alimentos. A gente precisa ouvir de vocês qual é a preocupação de vocês. É nesse ponto que a gente vai trabalhar para a segunda fase que a gente comentou, que é análise de matrizes ambientais. Que matrizes serão essas? Então, é isso que a gente vai definir. Já temos dados anteriores, como o Carmen colocou, confiáveis, porque se os dados não são confiáveis, nós não vamos utilizar. Vamos produzir dados novos. Então, esse processo como um todo, ele deve levar em torno aí de mais uns 4 meses para finalizar. E a gente vai ter este resultado para vocês, trazendo os contaminantes de interesse, quais as implicações para a saúde desses contaminantes de interesse e, mais do que isso, trazendo as respostas às preocupações de vocês. Então, alguém colocou a questão de queda de cabelo. Isso vai ser respondido. Tá? Se tem relação ou se não tem relação com o que nós estamos estudando aqui, que é a exposição química. É disso que se trata. Ah, eu tenho muita coceira. Tem relação? Não tem relação. Porque podem aparecer outros problemas de saúde que sejam relatados que não hajam correlação com o que nós estamos estudando aqui. Então, voltando. Derivado desse estudo, finalizado esse estudo, nós vamos ter mais 4 eixos de acompanhamento da saúde da população. Que é o estudo epidemiológico, que vai ter todas as doenças e agravos dessas comunidades acompanhadas por 10 anos. O estudo toxicológico, que vai fazer essa linha de base. E depois esses exames serão repetidos com a frequência, né, que o protocolo estabelecer que eles precisam ser repetidos. Pode ser todo ano, pode ser a cada 5 anos, pode ser a cada 10 anos. Isso vai ser definido.
Nós temos um estudo de saúde mental, que vai ser um estudo específico que vai ser feito em cada uma das comunidades. E por fim, nós temos também, isso agora muito mais focado, provavelmente. Sempre coloco provavelmente porque só depois de conhecer o território e a comunidade é que a gente entende a dinâmica, né, que a gente precisa, que é o quarto, que é o estudo de saúde do trabalhador. A gente teve um impacto muito grande, como vocês sabem, a maioria dos óbitos que nós tivemos por conta do desastre foram de trabalhadores. Então, a gente considera isso como um acidente de trabalho ampliado, mas, por exemplo, podemos ter outros grupos, como pescadores, que também tiveram impacto e vão entrar nesse quarto eixo de atenção à saúde, que é a saúde do trabalhador. Então, isso tudo já está previsto. Agora, a gente não consegue iniciar nenhum desses trabalhos sem entender qual é o problema. E garanto a vocês, cada município que a gente for avaliar, e não vamos avaliar todos, porque isso seria, né, um tempo, esses primeiros 10 meses, nós estamos fazendo 3 municípios. Normalmente, esses estudos que a professora Carmen mostrou, eles levam em torno de um ano e meio. Então, assim, está sendo feita realmente uma força-tarefa muito importante para fazer 3 municípios num período pequeno de 10 meses. 3 municípios com várias localidades, bem lembrado. Então, assim, é um desafio bastante grande pela complexidade do problema. Mas, como vocês mesmos colocaram, esse problema merece uma resposta, né? Merece uma resposta adequada. E é isso que a gente está procurando fazer. Realmente cercar todas as possibilidades, trazer luz de saúde pública para o problema. Nós não vamos discutir aqui remediação, nós não vamos discutir indenização, nada disso. Nós vamos discutir saúde pública. Fazer prevenção, evitar que as pessoas adoeçam caso tenha alguma questão dessas no ambiente, seja no solo, na água, no alimento. É isso que a gente vem trazer aqui para vocês. Mas reforço novamente o meu falo do início. Atrasado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Esse estudo tinha que ter sido começado no mínimo há 2 anos e meio atrás. Não vamos falar 3 anos, porque 3 anos foi um acidente. Mas que se passasse 6 meses após o desastre, era suficiente para a gente já ter começado a estudar. Mas que bom que estamos começando. Foi a recomendação do Ministério da Saúde para o Ministério Público. Tá? Então, assim, a gente não tem recurso financeiro, nem mecanismos institucionais para realizar um estudo dessa monta. Nós não temos estudos, infelizmente, gostaríamos de ter. Então, foi sugerido, né, foi recomendado, não foi nem sugerido, recomendado formalmente pelo Ministério da Saúde, meses depois do desastre. Não foi realizado. A gente sabe como que o processo de governança é, e até isso ser debatido na Câmara Técnica, ir para o CIF, aprovar, renova e dizer, eu vou fazer, renova, vou fazer. Contestar várias vezes. Contestar várias vezes. Só esse processo é 1 ano no mínimo. Aí até começar... Da aprovação, entendeu? a contratação da empresa, foram 8 meses, Alex? E a renova tem... Começou a negociação em março e só em meados de junho que foi assim. Então, assim, Então a gente sabe que é no mínimo 1 ano aí para, entendeu? E até começar o trabalho. Então, assim, é muito tempo aqui já está esperando. E aí uma frase que resume, outro dia eu vi dos indígenas, até quando a gente vai ser cobaias, né? Vai ficar como cobaias, né? Estamos cansados de ser cobaias, quando nós vamos deixar de ser cobaia e ter o remédio, né? Então, assim, é uma frase dos indígenas que vem, que as populações hoje é só estudos, são cobaias, estudos mais estudos, e a população continua se degradando, né? Sofrendo, e o remédio para remediar, né? A dor, né? A doença, até hoje vai demorar mais alguns anos. Né? Não, então, concordo, assim, a nossa expectativa é realmente dar o norte a partir desses resultados. Na reunião que nós tivemos aqui no dia 28, né, no dia 28 de novembro, a gente ficou sabendo desse estudo que foi coletado. Então, assim, para a gente também, tanto o Ministério, quanto o Estado, quanto o município, são coisas que acontecem absolutamente alheio a discutir isso dentro do âmbito do SUS. Porque pensem vocês, uma universidade lá de São Paulo vem para cá, coleta material biológico de vocês, leva. Não diz quando vai trazer, mesmo que traga, né? Vamos rezar para que nesse caso eles tragam os resultados, porque muitas vezes o que a gente
recebe, né, de retorno da comunidade levar o meu sangue, meu cabelo e urina e nunca trouxeram o resultado. Digamos que eles tragam o resultado e entreguem para vocês. Vocês sabem o que fazer com o resultado desse? Eu, como sociedade, como cidadã, não saberia. Vocês procurariam quem? A unidade de saúde. A unidade de saúde sabia desse estudo? Sabe o que fazer com esse resultado? Então, assim, evitando esse tipo de problema, que não traz solução, e encontrar um determinado contaminante ou não encontrar, como a professora Carmen não quer dizer nada, se você estiver ingerindo baixa dose daquele contaminante por um longo período, pode ser que você não detecte naquele momento, mas ele esteja no seu organismo, não resolve o nosso problema de fazer prevenção de doenças relacionadas a essa exposição. É isso que nós estamos trazendo aqui para vocês agora. Mas assim, o sucesso desse trabalho, ele só vai acontecer com a participação de vocês. Porque senão ele vai ser um trabalho de achismo de pessoas que não vivem nesse território. Eu acho que pode ser interessante fazer só ou não. Então eu não conheço essa comunidade. Se vocês não trouxerem para a gente os elementos que os preocupam, a gente não consegue ter sucesso. E essa avaliação, acredite em mim, porque a gente já trabalha com ela há 20 anos, é o que traz o norte para que a gente faça o monitoramento da saúde. E aí sim, diga para a unidade de saúde básica daqui, que é a porta de entrada de todo mundo, como é que essa população tem que ser observada. Que exames têm que ser feitos? Porque a gente fala muito de dosagem, né? Dos contaminantes do sangue, na urina, seja como for, mas será que é só isso? Será que precisam ser feitos outros exames? Ressonância? Sei lá. Qual é o problema que eu tenho aqui? Eu vou ter problema, por exemplo, no sistema neurológico? Se for, essa dosagem não vai adiantar nada. Então, qual é o meu problema? Então, é isso que a gente vai trazer luz para esse... Vai procurar trazer, né? Luz para isso, porque é isso que a metodologia nos apoia. Depois da contaminação nerval, a contaminação humana, ela é clara para a gente. A contaminação humana, ela é clara. Para aqueles que ingeriram, ou de alguma forma tiveram contato com o vírus, pescado, com a alimentação. Portanto, eu vou observar se quem não teve ainda pode passar a ter, ou já teve e pode não conseguir mais detectar. Então pode avaliar que essa questão, nós temos que saber que nível de contaminação nós temos e de que forma será tratado. Porque é claro que nós estamos contaminados, isso é claro. Veja, o interessante disso tudo, Edson, é que a gente está tratando de contaminantes, né? Nós estamos falando aqui de contaminantes metálicos, que eles têm uma persistência grande no ambiente. Então, analisando essas amostras ambientais, fechando isso que a gente chama de rotas de exposição, a gente vai te dizer isso sem precisar coletar o seu sangue. Se você tem um solo que está contaminado, se você tem um alimento que está contaminado e você ingere, uma água que está contaminada e você ingere, eu não preciso coletar o seu sangue, porque isso só vai me dizer como é que está seu sangue naquele momento. Não que isso não seja feito, como a professora Carmen já trouxe essa informação. Mas hoje dizer para você, tem tanto de chumbo ou não no seu sangue, o que é que isso vai te trazer de informação? Eu preciso saber como é que isso está chegando em você, para cortar a sua exposição. É isso que eu preciso fazer, cortar a sua exposição. Deixa eu só complementar. Se a gente tirar a exposição, por exemplo, se esse contaminante estiver na água, numa água de poço, que é o que abastece a comunidade, aquele poço não vai poder mais ser usado. A gente vai precisar trazer água segura. Quem contaminou mesmo? Eles vão ter que custear isso. É disso que nós estamos falando. Se o pescado estiver contaminado, né? Alexandre, não sei se era esse exemplo que ele ia dar, mas enfim, algumas questões, vou acabar já e já te passo. Algumas questões em outras áreas contaminadas que envolviam pescadores, o governo teve que pagar para os pescadores pescarem o pescado contaminado, mas depois descartarem tudo aquilo que era pescado para não perder o hábito do pescar. Você está entendendo? Então, assim, nós vamos ter que encontrar soluções. Se essa é a única fonte de proteína, como a gente já pegou, por exemplo, em outros casos como Santo Amaro, que era uma proteína, né? Lá no caso era marisco, que era uma outra dúvida que a gente tinha. Aqui se coleta marisco, se consome marisco, porque no marisco pode ter uma concentração grande de metal pesado. Lá eles davam para a criança desde os 9 meses. 6. Contaminado, em cádmio. Nós temos que encontrar uma alternativa nutricional, porque eu também não posso simplesmente tirar a proteína. E é porque eles tinham acesso à população de baixa renda. Então isso tudo vai ser analisado nesse estudo. Tá? Porque o importante não é dizer para você se está contaminado.
O importante é dizer como é que você ficou contaminado ou pode vir a ficar. Eu estou trabalhando com risco adicional. Eu não quero saber se já te contaminou, eu quero que não te contamine mais. Eu só queria lembrar uma coisa que é importante. A pior coisa que pode ter em estudo ambiental voltado para a saúde é o chamado falso negativo. O falso negativo é o seguinte: eu vou lá e faço uma análise do ambiente e digo, está tudo ok, sem problema nenhum. E, na verdade, eu posso estar não entendendo uma questão de contaminação que está por vir. Eu vou dar um exemplo assim, só para vocês entenderem. Se vocês, por exemplo, fizerem análise de cádmio nos sedimentos, cádmio é um metal pesado, inclusive, que provoca câncer, pode ser que no momento atual, 3 anos depois, ainda não apareça nada. Aí você, está tudo ok. O sedimento tem cádmio, mas o peixe não tem. O peixe está limpo. Só que tem um detalhe. Como nós, falando novamente de Santa Marta da Purificação, o cádmio, justamente nessa área escoarina, ele quando entra em contato com a água do mar, ele começa a sair, ser solubilizado do sedimento e começa a ficar disponível para o peixe. Mas isso é um processo. Só que quando a gente faz esse estudo, e a gente vê que esse tipo de coisa pode estar acontecendo, a gente já coloca para o setor saúde dizendo, nós teremos uma rota de exposição futura. Então aquilo que seria um falso negativo passa muito ao contrário, isso é um alerta. Só que se você não fizer esse tipo de estudo, você não tem como responder esse tipo de coisa no setor saúde. Você não tem como prever uma exposição que vai acontecer. Então, eu estou dando um detalhe, que esse tipo de estudo, sem ele, você vai analisar o que aonde. Caso Mercúrio, por exemplo. Mercúrio, eu trabalhei quase 12 anos fazendo esse tipo de estudo na Amazônia. Então, se você tem um mercúrio que foi comido de um peixe que foi contaminado por mercúrio, você vai ter que fazer a análise de mercúrio no cabelo. Ainda tem até consequência, porque pode ser que, dependendo da ponta, você não vai identificar uma contaminação que já houve. E já houve e já está fazendo influência no seu corpo. Só que é um detalhe que você só faz quando você tem um dado de rota de exposição. Mas ele não, ele estava queimando. Porque muitas vezes a gente nem sabe, o cara chega lá, não sabe se o cara é um garimpeiro ou um simples morador. Ele queimava lá o amálgama. Aí é diferente. Você vai ter que fazer urina ou você vai fazer sangue. Quer dizer, esse tipo de detalhe você precisa dar para fazer os tais exames toxicológicos, senão o setor de saúde. Ou então vai fazer tudo quanto é exame para tudo. Aí aquela questão de a árvore ser escondida pela floresta. Quando você pede 1 milhão de exames, é porque você não está sabendo exatamente aonde procurar e o que procurar. Então eu só queria, claro que depois do ponto de vista de saúde, a doutora Daniela, a doutora Carmen, tem muito mais a falar. Mas eu, como coordenador mais dessa parte do ponto de vista ambiental, é fundamental que a gente possa produzir esse dado e entregar rotas de exposição para que a partir daí se veja as implicações da saúde e a partir daí se veja que tipo de exame e estudos tem que ser aprofundado. Se não, aí, como diria o antigo cronista, é samba do pior doido. Porque aí eu só estou como exemplo para vocês, em vários casos, nós tínhamos 30 anos de estudo, sem conclusividade. Caso de Santa Marta, caso da própria cidade do Menino. E isso não era porque tinha gente irresponsável envolvida, não. Eram instituições como a Fiocruz envolvida, como o setor de saúde, mas até então nós não tínhamos essa metodologia. Essa é uma metodologia que foi recentemente criada nos Estados Unidos, que praticamente no Brasil, nossa equipe passou a utilizar a partir de 2000, geralmente fazendo esse estudo com o Ministério da Saúde. Agora, a doutora Daniela falou e eu reafirmo. Sem a colaboração de vocês fica muito difícil, porque tem muita coisa e tem informação específica do local. E que a gente precisa ter o conhecimento, ter informação de vocês. Por exemplo, eu devo coordenar o estudo da área ambiental. Eu preciso conversar muito com os pescadores, porque eu sei que aqui, diferentemente de Barra Longa e de Mariana,
E eu vou ter que estar muito mais preocupado com essa questão do mata-pé, etc. E aí eu sei o seguinte, eu não vou agora fazer análise ou amostra de 50 espécies de peixe, não. Eu vou tentar o pior cenário. O pior cenário, por exemplo, no caso de contaminação de ambientes aquáticos, são os moluscos. São eles que vão me indicar mais rapidamente, antes do peixe, se está havendo ou haverá uma contaminação por metais. Então eu vou querer, por exemplo, minha parte, né, parte de equipe de ambiente, eu vou querer conversar, saber onde é que pega, onde é que tem, como é que a gente faz, enfim. Estou dando só um exemplo, mas sem a colaboração de vocês, podemos fazer alguma coisa, o famoso meia-boca, mas só com vocês que a gente realmente vai produzir coisa. Para ajudar a ciência também aí, 90% da população ela tem um contato com a água do Rio Doce, que é onde a contaminação que nós referimos está realmente ali, né? Eu acredito que 60%, posso estar enganado, até mais um pouco, são consumidores do peixe, do pescado, do marisco e do molusco. Então, volto a afirmar, né? Fato, estamos todos contaminados. Deveremos, óbvio, né, saber o grau de contaminação e de que forma será tratado. Então, assim, o conhecimento que vocês trouxeram aqui hoje é importantíssimo para a nossa comunidade. Seria legal se tivesse muito mais gente aqui para apreciar isso. Né? Que sejam bem-vindos, né, e vamos precisar sim desse apoio, de estarmos juntos, conversando, buscando o que é melhor, se for benefício da nossa comunidade, é importantíssimo, é muito importante. Devido minha fala. Luciana, você não quer falar outra coisa? Na verdade, assim, não vou justificar, vou apenas informar, né? Em cima da fala do Sangalha e do Messias, eu acho que falou. Infelizmente, pessoal, a gente não discutia o tema desastre, tá? Eu sou funcionária da Secretaria de Saúde há média de 24 anos. Estou há 3 anos no setor da área de planejamento, trabalhei na atenção primária, alguns me conhecem aqui, nas partes de unidades básicas, alguns anos. E quando eu fui para a área de planejamento, assim, mesmo na ocorrência do acidente, do desastre, nada foi conversado ou se tocou uma discussão, seja com comunidade ou com equipes de saúde. Então, nós fomos chamados para entrar nesse contexto, realmente foi em julho, quando foi instituída a Câmara Técnica de Saúde, e então Linhares foi introduzida nesse contexto, e aí nós passamos a tomar pé, né, eu fui designado pelo secretário para acompanhar esse trabalho, e aí a gente começou um processo de se entender dentro desse contexto, tá? E não foi fácil, a gente era muitas informações. Então, eu me lembro que a gente foi na reunião, foi no mês de maio, acho, a primeira reunião. Em junho, a gente começou a participar ativamente das reuniões da Câmara Técnica e em setembro, a gente já começou uma rodada de reunião com as equipes. Mesmo sem ter muita informação, a gente pediu o pessoal do Projeto Tamar para fazer a primeira apresentação para nós, inclusive, para a gente ter um pouco de noção do que estava acontecendo no território. Chamamos as equipes dos territórios para conversar. E aí começamos a se entender nesse processo, ou pelo menos procurar entender qual seria o nosso papel nesse processo. Foi constituído em Linhares, né? Bom dar essa informação a vocês. Tem uma comissão intersetorial que tem representação da Secretaria de Saúde, Educação, Cultura, Meio Ambiente, Agricultura, e eu estou esquecendo mais alguém. Mas o SAI entrou para essa comissão, acho que tem 2 meses, e a Defesa Civil. Então, esses atores, a convergência de conversa dessas pessoas tem nos impulsionado a estar interagindo mais com os temas, a estar identificando mais os problemas em outras áreas. E aí, com isso, tentar convergir propostas que precisam ser conjuntas. A gente já entendeu que não adianta, a saúde sozinha, ela não vai dar conta de interferir ou de dar apoio à comunidade nesse processo. A gente vai precisar muito da questão da assistência social, o meio ambiente, a Secretaria de Agricultura que está se mostrando um ator fantástico, assim,
na questão do reporte de informações, preocupações com o território. Então a gente, na verdade, a gente vai procurando se encontrar nesse processo. E eu vou fazer uma fala que eu fiz essa semana no encontro que a gente teve com o Rio com o Mar, que foi até a Luciana que me transmitiu. São coisas que acontecem, é uma loucura tão grande, assim, as coisas acontecem no território e a gente não tem notícia. Então esse evento mesmo que aconteceu, que foi um assunto tratado por diversas universidades, a USP, o FRJ, a CAPES, tem vários, a UFES inclusive, os colegas estavam lá, né? O professor lá, a gente se conheceu lá, a gente não sabia da ocorrência desse evento e o nome do evento é Saúde, em que portas bater? E a Secretaria de Saúde, até então, ela não havia sido comunicada. Então a Luciana me mandou um convite, eu remeti ao secretário, pedi autorização para participar e nós participamos. Então assim, a gente também, enquanto ente público, a gente fica assim, tentando se encontrar nesse processo, se aproximar do que está acontecendo. Eu acho que essa interlocução está melhorando em relação à comunidade, com esses processos também, com atores específicos, igual a Luciana, que é uma pessoa que a gente mantém muita interlocução. As reuniões a gente faz mais, porque a gente também não dá conta. Hoje, se a gente for contabilizar territórios, tem mais 2 áreas que nós não falamos com os professores, que nós identificamos essa semana. Com isso, a gente está contabilizando 7 comunidades. Tá? Linhares está espaçado. Então, assim, eu sou uma técnica de 20 horas, é uma pessoa específica para isso que cuida de outras demandas. Então, a gente está, assim, no esforço, né, de estar junto nesses espaços com as pessoas e socializando. Então, assim, isso não é justificativa para a ausência da saúde. Uma coisa que eu queria colocar para vocês também, que eu falei nessa reunião, e foi muito tocado lá, a questão do papel do Conselho de Saúde, que é um espaço de busca do direito da comunidade. Já fiz, acho que 2 apresentações no Conselho de Saúde de Linhares, trazendo um pouco daquela apresentação que a gente fez para ambos aqui, e reportando também esses movimentos que o município, através da nossa seção da Câmara Técnica, tem feito, mas a gente entende que a comunidade precisa ir lá para o Conselho e dizer assim, é importante que o Conselho tome pé e também tomar aquele espaço como um espaço de busca de direitos, até mesmo para a gente pensar em coisas maiores. A rede de saúde mental, eu sempre falo isso, hoje a nossa estrutura de saúde mental, ela não dá conta das demandas pregressas. Em setembro do ano passado, a gente fez um levantamento de demandas de necessidades, inclusive de apoio de equipes de saúde para os territórios, na área de saúde mental, assistência social, em vários âmbitos, para apoiar a equipe no território. Até hoje a gente não teve resposta da Fundação Renova, como em tantas outras questões que vocês já estão carecas de saber, estão aqui dentro e sabem como é difícil uma resposta da Fundação Renova. Então, naquilo que nos coube, com as informações que a gente vai angariando e os movimentos, a gente tem procurado fazer. E é claro que esses movimentos eles vão ganhar mais força quando a comunidade tomar os seus lugares de busca de direito, de participação. E realmente, a gente vem para um espaço desse, gente, a gente sabe que a gente está sujeito a ouvir de tudo, porque vocês estão de um lado, infelizmente, e a gente está lá, parece que está, mas hoje não dá mais para ser assim. É igual a convergência com os outros setores, a gente precisa, porque a gente não tem solução sozinha. A saúde sozinha, ela não vai ter solução para todos os problemas que virão. Eu acho que eu entendo uma grande conquista foi colocar Linhares nesse contexto dos 3 primeiros estudos, que lá o Roberto estava presente na discussão, inicialmente pensou-se em manter os municípios de Minas, e aí Gilson, Roberto, a gente conversando, a gente não tem que ter Linhares. Então foi uma conquista também, naquele espaço de discussão. Então a gente assim, tem caminhado no esforço, numa busca e buscando pessoas dentro dos territórios que também nos elucidem, porque a gente está lá, né, dentro da instituição, do ente público, a gente lida com as questões burocráticas, a gente sempre, faço visita aos territórios, talvez não com a frequência que deveria ser o ideal, mas a gente procura fazer. Mas vocês podem também reportar, a equipe de saúde está no território, a gente tem conversado com as equipes, para ouvir, para anotar, né? As meninas, a gente sabe disso, a gente está aí, de vez em quando está reunindo, e aí, o que está acontecendo, o que está surgindo, e a gente começar a pensar junto, tá? Então, assim, não estou me justificando, estou mais dando um reporte do que a gente tem procurado fazer, talvez não seja, né,
o mega maravilhoso, mas é o que a gente está tentando, e a gente faz isso, pessoal, não é por causa do salário, porque meu salário não aumentou em nada para fazer isso, aumentou foi o meu trabalho, as minhas preocupações, porque, por exemplo, igual agora na casa da água de regência, teoricamente a saúde, não, tem um setor que cuida disso, mas eu não tenho como ficar insensível a isso, sabe? As pessoas nos chamam, aí você começa a articular, eu conheço, eu sei que é o cara do sai, ó, telefone, liga para lá, mantém um canal de diálogo, então a gente está envolvido e comprometido com isso. E acho que a primeira coisa, eu sempre falo isso nas reuniões que a gente faz com as equipes, acho que o primeiro motivo da gente participar de uma questão dessa é saber que eu sou munícipe de Linhares, que a minha família mora em Linhares, que eu tenho amigos, os meus filhos também. Então, que isso seja o motivo, porque se eu for esperar pela questão financeira ou reconhecimento, que a gente mais apanha do que tem reconhecimento, a gente mais apanha, sabe? Então, a gente fica até o dia que a gente aguentar também, né, doutora? E assim, é mais também um pedido de ajuda, né, da comunidade para participar mesmo, se colocar junto aos profissionais da equipe também de saúde do território. Eu acho que nada impede a comunidade fazer reuniões também com a equipe de saúde para discutir. Eu acho que a gente tem que avançar em outras estratégias e não esperar uma estratégia pronta também. As estratégias de articulação vocês sabem muito bem. Sabe assim, no sentido de que já tem uma vivência. A regência, ela tem essa particularidade. Vocês têm lideranças engajadas. Então, acho que a gente tem que dar um novo passo, né? Para o próximo ano, a gente pensar nisso. Pode falar, Luciana. Não, primeiro, assim, né, falar que participo muito das reuniões, agradecer a Luciana, ontem que esteve no décimo aqui, que foi por causa da Luciana, que ele ontem, ele pressionou, a Luciana está também pressionando o pessoal lá da Câmara de Segurança Hídrica, então, muito obrigada, porque saúde e água tem um comportamento diferente. E dizer o seguinte, quando eu conheci o pessoal da ANVIS na reunião, né, eu falei, quer dizer, um pouco difícil utilizar a comunidade, porque a Renova da Samar, na época, ela fez o papel dela. Ela nos cansou tanto, com tanta reunião, que a comunidade hoje ela não ocupa isso, então questão de reunião, sabe? Ela fez o papel dela de casa direitinho. E outra coisa, a gente também ouviu muitas promessas, né, que não foram cumpridas. Então, é um trabalho, além dessa reunião, sensibilizar a comunidade entenda que o que ela ganha de cartão não vai dar para pagar a consulta médica, o tratamento médico, se conseguirmos provar, né, os riscos que nós estamos expostos às substâncias que está aí. Né? Porque se a gente pegar a mesma lama, a gente vai ver que a tabela periódica está quase toda dentro da lama de rejeito da Samarco. É muita coisa que está lá dentro. O que está dentro do nosso território a gente não sabe, mas a gente sabe que tem. E o que as pessoas estão ganhando de indenização de cartão não vai dar para pagar. Não vai dar. Então, infelizmente, essa marca ela fez o trabalho dela, ela colocou a Renova, né, que seria para ser uma ferramenta que não está resolvendo ainda coisa, que continua fazendo o papel da Samarco dentro. Então, a gente tem sim, já tem que trazer a comunidade para dentro dessas reuniões e entender o papel dela, entender que não é nada para ontem, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conquista e que a gente vai ter que arregaçar a manga e trabalhar junto com a comunidade e não deixar as pessoas de fora virem falar o que nós temos que fazer. Nós sabemos o que nós temos que fazer, mas a gente também precisa entender que é um trabalho de doação e que você vai dar muitas vezes a cara a tapa, você muitas vezes vai ter que deixar um salão, um futebol, um almoço entre amigos para vir para uma reunião e que você não vai ouvir nem obrigado. E vai ouvir muita gente dentro de casa achar que você está fazendo mais do que sua obrigação. E não é isso. Você tem que defender o território que você mora. Você tem que entender que a sua família é dali, que suas raízes estão ali, que quem você é por causa desse lugar que você está inserido. Então, você tem que se continuar a doar. Né? Porque senão vai vir pessoas de fora falar o que você tem que fazer, como você tem que fazer, e aí quando você acordar você está demais. A sua saúde já foi, aquilo tudo, a sua referência como sujeito, como ser humano já vai estar perdido. Então é só isso que eu queria colocar, que nós como comunidade a gente tem que entender o nosso papel. E a gente tem que entender que é muito mais um trabalho de amor, de doação do que de dinheiro. Né?
puxando também um pouco da fala da Luciana, nós, assim, de saúde também estamos de olho. A gente, né? A Luciana teve reunião com a nossa enfermeira não foi passada alguma coisa para nós, né? Para a gente também estar de olho naquela população. Se viu coisa diferente, a gente vai estar mudando, a gente já está de olho. Tem laboratórios vindo colher água, a gente está acompanhando, tá? A gente está acompanhando o livro auxiliar, né? Que está vindo colher, a gente também está acompanhando. A gente também estamos de olho. Afinal, são mais de 12 anos morando na vila e há mais de 12 anos também trabalhando na vila. Então, a gente também está nessa caminhada, a gente também está um pouco assim, sem saber também. A gente também tem um pouco de resposta também. Aí o pessoal fala, será que eu posso comer esse peixe mesmo? Não sabe isso. O que não vou falar para eles? A gente também, né, quer também inserir, a gente também quer também saber, né? Então a gente está nessa caminhada. A Luciana também procura nós a equipe, né? Então a gente também está de olho nessa população. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, eu acho que a administração eu considero isso como uma conquista mesmo. E fico triste de ter pouca gente, né? Comunidade de 1.100 habitantes, 1.100 pessoas, e a gente está aqui nesse número pequeno. Vários amigos, várias pessoas eu convidei, vamos lá, vamos ouvir. Ah, não, sendo da Renova eu não confio, eu prefiro ouvir uma pessoa que eu confio para falar da saúde. Eu falei, gente, mas se a gente não ouvir, como que a gente vai saber, né? Se é Renova, se não é. Até quando cheguei, Luciana, tanta gente que eu convidei e está com esse receio, né? Ela fala, não tem nada a ver, mas é a Renova que vai pagar, porque eu vou pagar, ela vai pagar, a comunidade vai pagar, né? Então, assim, eu realmente gostaria de agradecer vocês e sugerir para quem está aqui, a gente, como o Luciano falou, a gente já está cansado, a gente tem participado de muitas reuniões, a gente tem a comissão dos atingidos. Então, a gente faz parte de uma comissão também dos atingidos. Então, assim, levar para a nossa comissão dos atingidos, que a gente ouviu hoje, e tentar fazer uma comissão da saúde, sabe? Para estar cobrando, para estar tirando as dúvidas e chamar pessoas que não estão aqui hoje e falar para elas da importância, né, do que a gente ouviu hoje aqui. Então, assim, eu acho que seria interessante quem está aqui, que acha que a gente fazer um grupo, né? E tentar aumentar esse grupo, tentar chamar mais pessoas. E é uma conquista, né? Vai fazer um estudo, a gente pode ser abandonado por vocês daqui 10 meses, e aí isso acontece, mas é luta, né? A gente está aí, mora aqui, a gente tem que lutar, não tem jeito não. Nada cai do céu, nada é fácil. Luciano, uma coisa que eu queria colocar é a questão das datas das reuniões para, assim, eu estava semana passada, eu fiquei de atestado uma semana, mas passar com mais antecedência, pelo menos para os agentes, que eu gosto de avisar de casa em casa. E meu tempo é um mês que eu tiro para visitar, então eu não sei se vocês conseguem passar isso para a gente, o prazo mais ou menos, para a gente estar divulgando nas famílias. Então, essa reunião aqui a gente divulgou acho que um pouco mais de tempo, de antecedência. A única coisa que a gente teve que adequar foi o horário, mas a gente já tinha, né, enviado um comunicado anterior. Mas a gente vai se esforçar sim, só não tem condições às vezes de atender por causa mesmo que a equipe é de fora. Né? Mas vai ter um calendário também que eles vão passar de coleta, de reunião, e aí eles estão ouvindo isso, a gente tenta contemplar isso, porque realmente a região é esparsa e o meio de comunicação de muitas pessoas é o agente. Né? E a gente reforçando nas visitas para vir participar, que é importante. Eu convidei assim, ao longo dessa semana ainda bastante gente, mas acho que só hoje eu vou conseguir trazer. Aqui é difícil. O pessoal sair de casa para participar. Inclusive, várias reuniões não bem sucedidas, né, para a comunidade, né? Várias reuniões sem saber o que acontece, o que vai acontecer. Então, às vezes, também deixa a população sem expectativa. Sem uma boa expectativa. Ah, não foi não. Então, o que a gente tem que fazer? Luciana? Não, é isso mesmo que eu coloquei lá naquelas reuniões. O que nos mata é a falta de devolutiva. Só para justificar a falta, a ausência do pessoal da Bareal, eles estão com a equipe hoje de Brasília. A Bareal está entrando aí com 8 anos aí com reconhecimento. Então tem uma equipe de Brasília, junto com o pessoal também da FUNAI lá, então eles
não quiseram vir mesmo, porque para eles, nesse momento, é mais importante, né, a questão indígena deles. E o pessoal também da Tamar estão trabalhando hoje, que eles vão pagar o Natal, aí a Leo pediu para justificar, né? Então hoje tem dois ou três. O Tamar hoje é o principal órgão empregatício dentro da vila. Então eles estão trabalhando hoje para pagar o Natal, e aí ela pediu para justificar. Como a Luciana citou, essa Luciana. É Luciana da Saúde. É Luciana da Saúde, Luciana de Regência, Luciana da Economia. Você é de Regência? Tá, e daí... Eu quero a saúde também. Pois eu gostaria de nos apresentar. A Luciana falou, né? Nós somos lá da UFES, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Em novembro, dia 6 e 7 de novembro, nós fizemos um seminário lá na UFES, que foi o segundo seminário de comunicação e saúde, capixaba de comunicação e saúde, onde nós tratamos e discutimos dois temas, Zika vírus e Rio Doce, né, como título de invisibilidade, silêncios e resistências. Foi quando nós convidamos a Luciana foi, fez uma fala linda lá, e a gente ficou assim, ouvir a Luciana, deu outra perspectiva para a gente do que é realmente, né, o que é o território. E a gente tem lá na saúde coletiva alguns projetos relacionados, né, à questão da tragédia crime, voltada para essa questão da comunicação e saúde. E agora também tem um outro projeto de sistema de informação, de monitoramento de informação relacionado ao desastre, que a gente de repente pode ouvir algumas demandas de vocês e entender do que vocês precisam também relacionar à questão da informação, como a informação pode chegar e ajudar. Então somos eu sou a Michele, temos a Paola, o Sérgio Brito, que também é da UFES e da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, e diretor, coordenador da Vídeo Saúde Distribuidora também, que tem um acervo enorme de vídeos. Então é isso, a gente está aqui para compor junto com vocês, para estar junto com vocês e estar aí junto na luta e na resistência para o que for preciso. Não sei se vocês querem complementar com alguma coisa. Sérgio. E agradecer a Luciana que nos fez o convite. E você pode ter certeza, todo convite que você nos fizer e a gente puder atender, nós estaremos aqui. Né, Luciana? As Lucianas. Eu achei muito bom a questão de ter colocado esse prazo, porque para nós, como comunidade, isso é importante, sabe? Porque, no geral, a sensação que nós temos é que as empresas vêm para cá e estão ganhando dinheiro, né, em cima de toda essa tragédia que esse crime ambiental provocou, e nós, quanto atingidos, estamos sendo desassistidos de todos os lados. Seja o nosso direito ao cartão emergencial, à indenização e principalmente à saúde, porque onde eu vou eu tenho falado. Todas as reuniões que nós fizemos na vila, desde o dia 21, quando essa lama chegou, a gente sempre coloca a questão da saúde como prioridade. Nós temos atas para aprovar. A gente sempre entendeu, nós como comunidade, por mais leigo que nós fôssemos ou somos, a gente sempre colocou que a nossa saúde ia ser extremamente violentada, que nós nunca mais seríamos os mesmos e que a saúde precisaria e precisa estar presente. Então sempre nós cobramos isso. Felizmente não chegou aos órgãos, aos gestores, porque a saúde nunca, né, tem prioridade como ela deveria ser. Então, nós sempre colocamos isso. E de lá para cá, 3 anos, a impressão que fica para nós como comunidade é que as empresas vêm, se apossam dessa miséria, né, dessa tragédia que se abateu na cara do doce, recebem recursos e vão embora. E nós ficamos assistindo em todos os âmbitos. E pior, né? Pior, porque a herança da Renova, da Samarco, é a pior que existe, porque as nossas relações interpessoais foram modificadas para sempre. Ela veio e colocou um contra o outro, né? E aí, então, que bom, professora Carmen, que bom, Ana, que vocês vêm e nos dão essa perspectiva de 10 meses e que nós teremos resposta, seja assim que for, não tem que ser. Então, a gente conta muito com isso, sabe, com essa resposta. Até para quê? Para começar a se desfazer essa sensação que fica sempre, sabe? Que as empresas vêm, ganham,
Porque a gente sabe que tem o fundo público, a gente sabe que tem legislação usa e não pode. Então, que bom, sabe? Que bom que a gente tem isso aí e que não é um prazo deveras longo, né? 10 meses é um prazo que está chegando aqui, né? A gente consegue ter tempo, que bom. Tá. Eu queria chamar a professora, porque a gente 2 horas está marcado na minha área. E também. E só falar sobre o estudo da USP, a gente, aquele contato que você me passou. Da USP, né? Da Ana Carolina. Já fiz o contato com ela me passou os e-mails do professor, do orientador e o dela, e a gente pediu ao secretário de saúde que fizesse um e-mail do gabinete solicitando, porque a gente foi mantendo uma conversa, um diálogo ali, mas como eu vi que não ia ter resposta, eu falei, então nós vamos oficiar via gabinete do secretário. Porque Quem é o professor orientador? Fernando, depois eu posso Fernando passar. Barbosa? Eu não lembro do segundo não, eu sei que é Fernando, depois eu posso olhar para a professora e passar. Mas aí a gente vai fazer, fez, né? Eu pedi ao secretário para fazer a solicitação, passei o e-mail, não tive como encontrar com ele pessoalmente, mas na segunda eu já vou pedir se ele encaminhou e a gente vai também ter esse estudo aí. Você quer finalizar, Vera? Não, só agradecer de novo a presença de todos. Já vamos livrá-los de nós, mas a gente vai se organizar para quando voltarmos com antecedência. A gente realmente vai precisar conversar com vocês novamente, levantar essas informações em relação às questões de preocupações e também em relação às questões que a Alexandre chamou a atenção dos pontos de contaminação, essas informações que a gente não tem, né, e que vocês trouxeram para a gente, que é importante. Tá? Então, nós faremos contato e vamos organizar aí para nosso retorno, acredito que no final de janeiro, né? Isso que é a nossa previsão. Ok. Pessoal, muito obrigada, tá, pela presença. Estamos aí, caso queira que seja feito, tá, Luciana? A senhora como é o nome? Ana. Se vocês caminharem nessa proposta, pode também estar cuidando, a gente está aí. Terça-feira a gente tem a reunião da Comissão dos Ativos. Aí eu vou passar essa ideia, né, de fazer uma comissão da saúde. E aí a gente pode afinar mais o diálogo com as equipes de saúde, tá? 6 e 7, vocês vão estar na sua série? Vamos. Vamos? Então a gente vai estar lá. Então aí a gente troca a bolinha lá. Bate a bola. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.